A Sony, por exemplo, não compete apenas com o Xbox. Ela também compete com plataformas como Twitch, YouTube, etc. Ah, meu Deus do céu. A Sony compete. A Sony, que produz videogame, compete com o YouTube, que é uma plataforma de vídeo. E a lógica, foda-se. Tá vendo como é que a linha de raciocínio dessa galera austríaca não tem sentido? Eu produzo celular, eu estou competindo com quem produz carro. Tem lógica? Não tem, porque são duas necessidades diferentes. E a produção de jogos não necessariamente afeta a Twitch, porque tem boa parte dos produtores de conteúdo da Twitch, inclusive os maiores deles, muitas das vezes não fazem stream de jogos. Casimiro. São pouquíssimas vezes que você vê o Casimiro jogando videogame. A Sony deixar ou não de produzir vai afetar a Twitch? Vai afetar o Casimiro, por exemplo? Não. Tá? Porque os produtores de conteúdo da Twitch podem simplesmente se adaptar e criar conteúdo de outra coisa. Tá vendo como é que a lógica de raciocínio dele não faz sentido? É uma análise de centavos. Isso porque às vezes nós ficamos indecisos entre jogar um jogo ou assistir uma live de jogo, por exemplo. Então digamos que... Não, isso não tem nada a ver. Eu assisto live de jogo, por exemplo, a esmagadora maioria, pelo menos, assiste live de jogo quando é, por exemplo, campeonato. Você pode ver que os maiores picos da Twitch são quando é mundial de LoL, quando é mundial de Valorant, de Counter-Strike, de Hearthstone, de World of Warcraft. Os principais videogames, tá? Ô, gente, me desculpa que eu tô velho e eu não sei qual que são os outros jogos que são mais jogados hoje em dia. Tem aqueles outros jogos da Riot. Então, ou seja, você tem um pico de audiência na Twitch quando é campeonato de videogame. Para você assistir a um campeonato de videogame, você tem que necessariamente jogar o jogo? Não, eu não jogo Dota há muito tempo e eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que não jogam Dota, mas assistem religiosamente o The International, que é o principal campeonato de Dota. Eu não estou jogando CS mais, eu assisto campeonato de CS. Tem um monte de jogo que eu só pego e assisto porque eu quero alguma coisa para fazer companhia. Não é necessariamente porque eu quero assistir um jogo. Tem, às vezes, quem nunca chegou em casa ligou a televisão só para fazer companhia, tá ligado? Você quer assistir aquilo que tá ali? Não, mas você liga e para fazer uma companhia, você fica mexendo no celular, às vezes. Não tem lógica o raciocínio dele. É vazio, é ruim e só cabe dentro da Nárnia, que é a cabeça dele, mas tudo bem. Que a Sony não faz mais jogos bons. Eu não necessariamente vou pro Xbox, eu posso simplesmente assistir jogos na Twitch. Filho, se você quer jogar e a Sony não faz jogos bons, você vai para outra plataforma. É simples. Tá? Se você quer jogar, quer interagir com o videogame, quer conhecer uma história jogando ela, você quer realmente, você comprou o videogame, você não vai comprar o videogame para ver Twitch, você vai comprar o videogame para jogar. Tá? Você pode pegar a maioria das pessoas que jogam, elas assistem Twitch casualmente. Ninguém fica religiosamente assim lá na Twitch para consumir jogo não, tá? Ninguém, tá? A não ser a pessoa que não tem condição de comprar um equipamento, não tem condição de comprar um videogame e o único jeito dele consumir aquele conteúdo é assistir no Twitch. Essa pessoa vai assistir muito Twitch. Mas aí é por quê? Porque ela quer assistir Twitch ou porque ela não tem acesso àquele bem de consumo? Tá vendo como é que é só colocar um pouquinho de racionalidade, de materialidade no raciocínio que não faz lógica? Não tem lógica? É porque é ruim, é uma teoria porca, ela não se sustenta. Ou seja, embora sejam mercados de ramos totalmente diferentes, eles podem competir. Não pode. Não pode. É simples e objetivamente. Porque se o cara tem um dinheiro e ele depende do carro para trabalhar, ou ele depende do carro para estudar, ou ele depende do carro para exercer alguma atividade que influencia diretamente na reprodução da sua vida, e ele tem que escolher entre jogar videogame e botar gasolina no carro, ele vai botar gasolina no carro. Se o cara tem R$30 e ele tem que escolher entre comer e jogar videogame, ele vai comer. Porque se ele não comer, ele morre de fome. Não é competição, filho. É variação de necessidade. É a intensidade que aquela necessidade tem sobre a vida dele.
Não é competição. É porque tudo para essa galera é competição. Que o agronegócio, o supermercado, ele está competindo com a indústria de videogame para ver se você para de jogar videogame e começa a comprar comida. Ele ignora todas as necessidades humanas e coloca tudo na competitividade. Ele faz isso porque ele é burro mesmo. Não tem outra palavra. Tá ligado? Não tem outra palavra. Me desculpa, não tem outra palavra. É só você racionalizar o que ele fala que você vê que ele tá em Nárnia. Não tem. É idealismo puro, porco e raso. Um outro exemplo disso são manteiga e margarina. Os dois são produtos diferentes. Mas as marcas de manteiga não competem apenas com outras marcas de manteiga. Elas também competem com as marcas de margarina. Nossa senhora, mano. Não tem nem o que falar, velho. Tem nem o que falar. Ele já parou pra pensar que, por exemplo, que muita gente não come manteiga porque não acha pra comprar ou porque manteiga é mais caro? Manteiga sempre foi mais caro que margarina, né? E margarina nada mais é do que gordura. Gordura, tá? E ela é mais barata a produção da margarina por causa disso. Então tem muita gente que deixa de comer a manteiga, come a margarina. Não é por competição, é porque é caro. A produção de manteiga é cara. A produção de manteiga demanda uma matéria-prima específica, né? Da manteiga mesmo, igual a gente come aqui em Minas. Manteiga boa. Você tá entendendo? Ela demanda uma matéria prima específica, ela demanda uma mão de obra extremamente específica, ela demanda uma qualificação extremamente específica. Não é qualquer um que produz manteiga fácil e em larga escala, né? Mas aí o garoto que sabe raciocinar alguma coisa dessa, não, é ignorância austríaca. Vou começar a chamar essa teoria austríaca só de ignorância austríaca. Não tem outra palavra para definir isso. Mas vamos continuar. Tem um texto muito legal do ganhador do Nobel de Economia, Gary Becker. Não, Nobel de Economia. Você sabe quem que dá o Nobel de Economia? O Banco da Suíça. E já que ele gosta de falar de premiação, vocês conhecem o Harry Kissinger? Harry Kissinger, ele é um agente da CIA que foi responsável pela guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, guerra do Vietnã, parte da invasão da Coreia, aliança Nixon-Mao Tse-tung contra a União Soviética, responsável por todos os golpes de Estado latino-americanos, inclusive o do Brasil, o do Pinochet. Sabe do Pinochet que usava o Estado Nacional do Chile como depósito de corpos da ditadura? Então, esse cara tem Nobel da Paz. Prêmio é parâmetro para alguma coisa? Tá ligado? Ele pega um texto qualquer. Ah, ele tem Nobel de Economia. Caguei para Nobel de Economia. Milton Friedman tem o Nobel de Economia e é responsável pelo desastre econômico que é o Chile. Tá? Que aborda um pouco sobre por que é furado esse negócio de monopólio natural. E só um detalhe, outro dia o Renan mostrou como é que esse rapaz manipula todos os textos dele, que ele pega assim em inglês, para corroborar com um ponto, tá? Corroborar com um ponto. Então não preciso nem te falar, é só mau caratismo mesmo. Ele afirma que esse termo já não tem mais muita relevância na academia, e que quanto antes nos livrarmos dele, melhor. Ou você terá uma Petrobras nacionalizada, que produzirá o petróleo para a nossa nação a preço de custo, mais uma margem justa de lucro. Então, esse artigo aqui da The Economist fala dos perigos do petróleo estatal, citando como exemplo a Venezuela, onde o presidente... A mesma Venezuela que os Estados Unidos estão negociando com o petróleo deles porque o embargo contra a Rússia ferrou a economia dos Estados Unidos. Uhum. Uma coisa interessante que essa galera sempre pega um exemplo. Ele vai falar, por exemplo, do assassinato econômico que os Estados Unidos faz contra a Venezuela. Para quem quiser, um parêntese aqui agora, para quem quiser, no meu drive tem um livro, Confissões de Assassinatos Econômicos. Tá? Que é um livro de 400 páginas que vai contar a história de vários assassinatos econômicos praticados pelos Estados Unidos para eles se tornarem hegemonia. Tá? E aí o que acontece? Na Venezuela tem um embargo econômico muito grande. E não, você não sabe o que é embargo econômico. Você passou pela crise dos caminhoneiros e você achou aquilo o fim do mundo. Vocês não sabem o que é embargo econômico, como que a Venezuela sofre, como que Cuba sofre, como que a Coreia do Norte sofre. Os Estados Unidos só não fazem embargo econômico à China porque eles dependem da China para tudo. Tá?
Então o que acontece? Eles pegam, eles vão estrangulando a economia desses países. A Venezuela, por exemplo, 95% do PIB da Venezuela é oriundo de petróleo. A Venezuela não produz arroz. A Venezuela não produz papel. Vocês têm noção do que é isso? Então, tipo, é só um raciocínio raso para corroborar o que eu quero, tá ligado? E aí, o que acontece? A Petrobras, a partir do governo Temer, ela começa a praticar o PPI, né? Preço de paridade internacional, né? Então, o que acontece? Ela pega e começa a fazer a circulação no mercado interno com preço, com base no mercado internacional. Ou seja, se a flutuação do grande livre mercado que ele tanto adora sobe, o preço do combustível sobe. Se a flutuação desce, o preço do combustível desce. O preço do combustível desceu, caiu nos últimos dias, porque a variação do petróleo diminuiu. Show? No mercado internacional, mas já vai voltar a subir. Ou seja, raciocínio de centavos. Mas esperar racionalidade para quem gosta do entulho austríaco, complicado, né? O presidente fez uso da estatal para reduzir o preço da gasolina na canetada e assim se reeleger, trazendo, é claro, consequências negativas para o futuro. Quais consequências? E aí vamos para a analogia de centavos. Ele fala consequências. Que consequências? Foda-se. Foda-se. Eu consigo apontar diversos problemas no PPI. Ele consegue apontar diversos problemas no que ele fala? Não. PPI, conforme se atrela o preço do petróleo no mercado interno ao mercado externo, você dolariza o mercado interno. Você dolarizando o mercado interno, que consequentemente aconteceu em paralelo com a subida do valor do dólar, né, com a subida do dólar, você torna o combustível mais caro. Se você torna o preço de uma matriz energética mais cara, você torna o custo de produção de qualquer coisa mais cara. Vale lembrar que boa parte do transporte de mercadorias no Brasil é realizado através de caminhão. Se subir o preço do combustível, sobe o preço do transporte, afeta na prateleira. Ou seja, se você sobe o custo de produção, tá? E eu estou incluindo o transporte no custo de produção, porque a mercadoria não teletransporta do depósito da produtora para o depósito da loja que você vai comprar. Ele é transportado, então faz parte do custo de produção. Mas vamos voltar ao raciocínio. Se você aumenta o custo de produção, consequentemente você aumenta o custo do produto na prateleira. Então, essa política do PPI é um efeito em cascata. Ele fala disso? Ele não fala. Agora ele vai pegar o exemplo anedótico dele de milésimos de centavos para explicar. Vamos ver. E para as pessoas que reclamam dos acionistas, eu vou explicar sobre a capitalização. A Petrobras chegou para várias pessoas e disse: invistam em mim, assim eu vou crescer e vou pagar vocês algum lucro. As pessoas foram lá e investiram na Petrobras, fazendo ela aumentar de tamanho. Então, para aqueles que não gostam dos acionistas e querem uma Petrobras 100% estatal, devemos lembrar que a Petrobras vai acabar diminuindo de tamanho. Ela vai voltar a ser o que ela era antes de ter os acionistas. E a lógica? Qual país que não faz isso? A Petrochina é estatal. O petróleo russo é estatal. O petróleo holandês, ele tem uma brutal regulação do Estado. Tá? A regulação do Estado holandês sobre as extratoras de petróleo holandesa é tão brutal que você fica em dúvida se ela é estatal ou se ela é privada. Mas o meu exemplo cabe aonde? Em Nárnia. Ou seja, no belo mundinho da minha cabeça.